Alô, então, já estão todos aí? Ou não fugiram daí? Mais uma vez, quem não tiver, que se acuse. Ora bem, já vêm aí dominar o volante, fundamentos essenciais da condução. Já conseguem ver aí? Tudo direitinho aí? A menina aí a pescar o olho? Ok, muito bem. Pronto. Esta é a parte em que nós vamos falar de alguns aspectos já motores. Portanto, iniciando a aula falando que, sem dúvida alguma, a tarefa da condução é algo complexo. Algo complexo, mais uma vez, porque vai, obviamente, englobar uma coordenação, ou vai ter que haver uma coordenação de movimentos, mãozinhas, pezinhos, cabecinha, corpinho, certo? Como vocês vão ver, vão se ter que mexer, ter que ser ativos, não podem ir ali como às vezes vocês parecem que vão ali agarrar no volante, parece que o volante vai fugir ou querem levar o volante embora. Às vezes na manete das velocidades também a querem levar embora, etc. Portanto, para além de todos os outros aspectos que nós já falámos da atitude e do comportamento. Portanto, é um bocadinho o que vamos falar aqui diretamente, em alguns aspectos já essenciais em termos de coordenação. Sempre também falando, obviamente, na parte importante que é a tal antecipação e a previsão que vocês fazem. Portanto, vamos falar nas três etapas principais da tarefa da condução, que é o que são, e eu vou escrever já, a recolha de informação, a análise e decisão e a ação. São então as três etapas principais da tarefa da condução. Portanto, vai ser importante, nesta parte, ligado mais um bocadinho à prática, digamos, à tal coordenação de movimentos, que vocês tenham desde um conhecimento do vosso veículo, um conhecimento o controlo dos diferentes comandos do veículo. E quando vocês ouvirem falar em comandos do veículo, tem a ver com os pedais, tem a ver com o volante, tem a ver com a manete das velocidades, tem a ver com a manete dos piscas, certo? Portanto, todo aquele funcionamento, aqueles equipamentos, basicamente, que estão à vossa frente, enquanto condutores. Essencial também o vosso posicionamento na condução, a maneira como agarram no volante, a maneira como viram o volante, a maneira como mexem na caixa de velocidades. Portanto, todos esses aspectos, obviamente, vão ser importantes para vocês terem o controlo do veículo. Certo? Portanto, a pergunta de, inclusive uma pergunta de exame, a colocação das mãos no volante, a maneira como vocês mexem o volante ou colocam as vossas mãos no volante é essencial para uma condução segura. Claro que sim, como é óbvio. Ok? Vocês depois, há uma aula mais à frente, que não no próximo módulo, no módulo que vocês vão ter que fazer a seguir ao próximo, ok? Em que vos ensine e que vos tira, por exemplo, aquele... Vocês têm muitas vezes a noção que não podem cruzar as mãos quando viram o volante. Alguém que vos disse que vocês não podem cruzar as mãos. Isso é errado. Vocês não podem é ficar com as mãos cruzadas. Não podem fazer isto e ficar assim. Correto? Mas, para virarem o volante em condições, vocês vão ter que cruzar as mãos. E quando vocês vêm com aquela ideia que não podem, vocês começam a virar o volante assim. Há pessoas, há colegas meus que costumam dizer que vocês estão a tirar o leitinho. Ok? Estão a ver? Nada disso. Vocês viram o volante e depois cruzam, mas ao cruzados, cruzam logo. E vocês têm que fazer este movimento, quer seja para a esquerda, quer seja... Obviamente, vai depender do movimento que tem que fazer do volante. Há curvas que vocês vão fazer só isto e isto, e o veículo vira. Há outros que vão ter que virar mais, cruzam e descruzam. E vocês têm sempre esta ideia. Isto é só um dos aspectos. Portanto, todos esses aspectos vão ser falados e para que vocês, obviamente, cheguem à parte prática o mais preparados possível. Que é, obviamente, depois é testarem a vossa sensibilidade e experimentarem mesmo a situação no caso do volante. Portanto, importante, dominar o veículo implica o conhecimento do veículo, um correto posicionamento no banco, um correto posicionamento das mãos no volante, um perfeito acesso ao comando dos veículos, aos pedais, à manete, das velocidades, às outras manetes, portanto não andarmos ali, como eu disse ontem, mais esticados só porque não queremos ir com a barriga tão perto do volante. Não, temos que nos sentir confortáveis. Inclusive, por exemplo,
o ambiente dentro do habitáculo. O habitáculo é o interior do veículo, ou seja, a própria temperatura. Quer dizer, uma temperatura em que nos sintamos confortáveis. Não é para dormir, mas que nos sintamos confortáveis para estarmos ali também confortáveis a conduzir. Não é, não é com frio, nem com muito calor, etc. Portanto, regular também a temperatura dentro do veículo. Isso também é importante. Nós temos que nos sentir bem enquanto condutores, ou seja, enquanto estarmos dentro do veículo. Certo? Então, vamos diretamente falar já nas tais tarefas, nas 3 etapas da condução. Como eu estava a dizer, estas etapas são, portanto, as 3 tarefas, as 3 etapas das tarefas da condução, ok? Primeira, recolha da informação. Análise e decisão. E a parte da ação. Vocês têm que ver estas 3 etapas como uma conta de matemática. Ok? Se vocês tiverem uma conta de matemática e na primeira soma, na primeira subtração, na primeira divisão, na primeira multiplicação, se vocês se enganarem a fazer essa conta, qual é que vai ser o resultado? Certo ou errado? Só com muita sorte é que a conta vos vai dar bem. Certo? Toda a gente está a acompanhar? Sim? Está toda a gente aí, certo? Eu esqueci-me de pedir fixe. Ok. Portanto, o normal, não tão linear, portanto, não quer dizer que se vocês falhando na recolha de informação, no final o resultado vai ser o acidente. Mas, falhar na recolha de informação, vocês basicamente vão andar sempre a correr atrás do prejuízo. E normalmente, quando falham na recolha de informação, aparece lá aquela situação, ou vocês utilizam aquela situação que eu disse há bocadinho, que é tudo ao mesmo tempo, eu atrapalhei-me, eu não percebi nada, já não consegui fazer, isso não é o instrutor ajudar-vos a travar o quê? A controlar o veículo, vocês vão se espetar e vão para cima do passeio, vão para cima de algum carro. Por isso é que esta recolha de informação deve ser feita antecipadamente. Ou seja, vocês têm que estar sempre em alerta. Sempre em alerta. E sempre em condições normais, estando em circulação, ou seja, estando em movimento, olharem sempre o mais longe possível. Olhar sempre o mais longe possível. Isso é essencial. Olhar sempre o mais longe possível. Vamos ter que olhar para os limites no nosso veículo? Vamos, por exemplo, quando estamos a fazer manobras. Se estamos a bater no outro carro, se vamos bater no passeio. Mas isso nós estamos a fazer aquela manobra específica ali. A partir do momento que nós estamos em circulação, vocês têm que ter, desculpem, olhar o mais longe possível. Não é por nada que nós, nesta recolha de informação, utilizamos essencialmente 2 sentidos, certo? O sentido visão e o sentido audição. Sendo que, sem dúvida alguma, qual é o sentido principal e em que etapa da condução ele atua? É a visão. E onde é que ele atua? Na recolha de informação. 90 e tal por cento da informação que nós recolhemos é recolhida através do sentido visão. Podendo, em certas situações, o sentido audição se sobrepor à visão. Podemos não estar a ter contacto visual com um objeto, com algum outro veículo, mas através do seu barulho, nós podemos nos aperceber de que lado é que ele vem, se vem longe, se vem perto. Ok? Portanto, isto são tudo coisinhas que vos podem sair. A audição pode se sobrepor ao sentido de visão? Sim. Qual é o sentido principal? Visão. Em que etapa da condução é que necessitamos essencialmente da visão? Na recolha de informação. Porque é através do olhar que, regra geral, recolhemos toda a informação possível. Ok? É muito importante a antecipação e a previsão.
Por isso é que também vocês falham. Vocês podem ter uma boa visão, mas se não estiverem a olhar para onde devem, não adianta nada vocês terem boa visão. Ok? Certo? Entendido também isto? Depois vocês vão ouvir falar, e nós na segunda-feira vocês vão ver a aula e vão ver isto repetido. Vamos falar em vários tipos de visão. Cromática, que é a que nos dá a capacidade de distinguir as cores. Visão estereoscópica, que é a visão em profundidade, é que nos permite ver ao longe. Portanto, são visões, tipos de visões que vos saem. O mais importante aqui é vocês, e eu agora vou aqui ao vídeo, acho que é para em minuto 7. Deixa-me ver se eu consigo chegar lá. Não. Até vai ser. Ok. Minuto 2:56. Conseguem ver aí onde diz olhar o mais longe possível, perceber um conjunto de situações e explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Estão a conseguir ver? Ok, ótimo. Isto é muito importante. Isto são técnicas para vocês serem bons condutores. Enquanto condutores, nós temos que olhar o mais longe possível. E temos logo que tentarmos interpretar um conjunto de situações, explorando sistematicamente o ambiente rodoviário. Porquê? Porque não vai ser só olhar para a frente. Não vai ser, o nosso campo visual não pode ser apenas e só a única referência. E já agora, campo visual. O que é o campo visual? É nós estarmos aqui e a lavre em V, certo? Nosso campo visual. Nós conseguimos olharmos para a frente, vemos esta parte que é mais nítida, mas conseguimos ver na mesma para os lados, certo? Isto é o nosso campo visual. Já agora, falando em acuidade visual, tem a ver com a nitidez com que vemos as coisas. Acuidade visual, nitidez. Campo visual é o nosso campo de visão. Mas nós, como condutores, nós temos que ter uma visão em 360 graus. E o nosso campo visual é só isto. Os espelhos vão ser importantes, ok? Mas também o girarmos a cabeça, porque não vai ser também suficiente o olhar, o campo visual, não vai ser só suficiente os espelhos. Nós também vamos nos ter que mexer. E eu costumo dizer, o cinto prende-nos à vida, não nos prende ao banco. Portanto, nunca vão fazer isto e olhar assim ao espelho. Só. Vocês vão ter que se mexer. Ou então até olhar por cima do vosso ombro. Se não fizerem isso, vai haver uma altura em que vocês vão ser surpreendidos. E quando quando o instrutor vos chama a atenção, vocês não estão a fazer o necessário, é porque vocês não estão a fazer o necessário. E muitas vezes nós não conseguimos reproduzir, porque todas as aulas acontecem e até não há uma situação de perigo em que um veículo se meta ao vosso lado, e podem ter o azar no dia do exame de condução aparecer lá um veículo e vocês experimentarem e descobrirem que afinal podia lá estar um veículo da pior maneira possível, com o examinador a meter-vos a mão no volante. Mas se o instrutor, e se vocês levarem logo a sério, que o instrutor diz assim, porque há coisas que são imprevisíveis. Nós não conseguimos pôr lá um veículo quando nós queremos pôr lá um veículo. Nós dizemos, olha, atenção que podia estar aqui um veículo. E se tivesse, eu tenho a certeza absoluta que tu não estavas a ver. Mas como vocês não está lá realmente, para vocês é, ele está a inventar, ele é tolinho, pronto. Também é pá, vamos estar aqui a chatear a cabeça, pronto, então ele tem que me chatear a cabeça. Não. Certo? Portanto, ouçam. Se o instrutor disse que vocês não olharam, não fizeram as coisas bem, é porque vocês não fizeram bem. Porque nós não temos, eu pelo menos, e os meus colegas igual, não falam por falar. Ok? Portanto, metam também isso na cabeça. É essencial. Aliás, deixem-me ir aqui buscar, que eu tenho aqui um PDF que é mais fácil para vos mostrar isso. Nananana. Onde é que estará aqui? Acho que está aqui. Ok. Acho que é aqui.
Ok, 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 ok. Está aqui. Estão a ver a imagem que assim que se calhar é mais fácil. Conseguem ver aí? Pronto. Reparem. O verde, campo visual. Este é o ângulo de visão do retrovisor esquerdo. Este é o ângulo de visão do retrovisor direito. Este aqui é o retrovisor interior, aquele que vocês têm dentro do carro. E reparem que eu posso vos desenhar aqui um carro, eu posso meter aqui um carro assim, não é bem que ele não está muitas vezes não está bem ao nosso lado. Vocês estão a olhar para o espelho, certo? E se ele estiver aqui neste ângulo, ou aqui neste ângulo, ele não está visível se vocês não se mexerem. E a partir do momento que vocês se mexerem, vocês conseguem ver esse carro. E vai ser essencial que vocês façam este movimento. Essencial. Ok? Aquilo que estava lá no vídeo, reparem, é explorar sistematicamente o ambiente rodoviário, olhar o mais longe possível, procurar sempre um ponto de fuga em caso de emergência para evitarmos a colisão, o ver e ser visto, ou seja, tornar-nos visíveis e estarmos atentos ao que os outros fazem, que já falamos nisto, e perceber sempre um conjunto de situações. Isto são tudo técnicas que, se vocês aproveitarem e fizerem, vocês minimizam o risco de terem um acidente, de terem problemas. E, obviamente, e sobretudo nesta primeira fase, certo? Aumentam a probabilidade de adquirirem mais depressa os conhecimentos técnicos, ou seja, a sensibilidade. Porquê? Porque basicamente as aulas práticas começam a ser mais centralizadas para o vosso controlo do veículo e não se perde tanto tempo quando o instrutor não tem que voltar-vos a relembrar disto. Isso não vai-vos chatear. Olha, trava. Olha, agora esqueceste o pisca. Olha, e o espelho? Olha, assim não viste nada. E vocês, ei, não percebi nada, não fiz nada, não consegui perceber o que é que você me disse. Não é? Se o instrutor prático tiver apenas de vos dizer que é ótimo, olha, tira agora o pé do acelerador. Isso, muito bem. Olha, vamos virar à esquerda. Olha, pronto, agora então, tira o pé do acelerador. Isso. Começa agora a travar. Ok. Agora, olha a velocidade. Tens que estamos em terceira, tens que meter segunda. Olha, pisa a embreagem. Vamos meter segunda. Maravilha. Ele diz, olha, esqueceste do pisco. Olha, então tens que ir para ali para o eixo. Então vamos virar à esquerda. Eixo. Vocês vão confundir tudo. E vai ser muita atrapalhação. Estão a perceber a ideia? Portanto, é útil que vocês comecem logo a... Ok, vamos nos mexer. Lembrem-se, o cinto prende-nos à vida, não nos prende ao banco. Vocês estão livres, vocês podem se mexer. Portanto, façam isto. Ok? A segunda etapa, como estamos aqui a dizer, é a parte da análise e tomada de decisão. É aqui que vocês começam a interpretar. Recolheram a informação, viram a situação, viram o sinal, começam a analisar o sinal, começam a analisar a situação. Olha, tem ali a bola, será que a criança vem ou não atrás? E vão tomar uma decisão. Eu, perante esta situação, ok? Perante esta situação, eu vou proceder desta maneira. Eu vou travar, eu vou acelerar, eu vou virar o volante, ou vou desviar o volante, ou vou engrenar uma velocidade e vou reduzir, ok? É a decisão que vocês tomarem. Sendo que este tipo de decisões têm que ser precisas. Como eu costumo dizer, não é ficar com uma tolinha em cima da ponte. Será que me atiro? Será que não me atiro? Não. Pá, eu decidi isto. Eu decidi travar. Vamos travar. Eu decidi acelerar. Vamos acelerar. Eu decidi desviar o volante. Vamos. Não é ficarem ali. Será que faço isto? Será que faço aquilo? Que isso é o que muitas vezes também leva a vocês errarem. É não saberem o que fazer. Ok? Ou seja, não decidirem o que é que têm que fazer. É claro que é uma etapa, esta, como qualquer uma, mas esta essencial, é muito importante a experiência. Quanto maior vocês tiverem experiência, mais, obviamente, vão adequar a vossa decisão, ou seja, a vossa decisão será mais precisa também. Ok? Certo? É fácil de entenderem isto. Portanto, é a parte da interpretação e de tomarem uma decisão. A partir do momento que vocês tomam esta decisão,
executam-na, vocês simplesmente estão a executar a ação. Eu travei, é uma ação. Eu acelerei, outra ação. Eu desviei o volante, outra ação. Portanto, a ação não podem interpretar como sempre ser travar. Pode ser acelerar. A resolução para o vosso problema, para o problema que vocês possam ter à vossa frente, pode ser acelerar. Pode ser travar. Pode ser desviar apenas e só, ou tirar o pé do acelerador e desviar o volante. E passamos a situação e resolvemos a situação. A ação é quando vocês executam a tal resposta motor. E eu decidi travar. Eu decidi vir ao volante. Quando eu faço, eu estou a executar uma ação. Executei um comando do veículo. Acionei o pedal do acelerador, acionei o travão, acionei a embreagem e a caixa de velocidades, virei o volante. Isso são os tais comandos do veículo. Ok? Essencial. Esta, como é óbvio. Todas são. Esta principal, porque a partir do momento que vocês falham na recolha de informação, vão andar a correr atrás do prejuízo. Como eu disse, têm que ver isto como uma conta de matemática e se simplesmente falharem, o normal é depois, sendo ainda por cima menos experientes, mais atrás do prejuízo vocês vão andar. No caso das aulas, vão-se atrapalhar, que é o caso principal. Normalmente vocês, o que é que acontece? Atrapalham-se e não conseguem tomar decisão nenhuma e não conseguem executar nenhuma ação e simplesmente é o instrutor que vai fazer por vocês. Porque, aliás, e lembrem-se de uma coisa muito importante, ao dizer-vos isto, também é importante vocês perceberem que têm que ter confiança na pessoa que está ao vosso lado, porque 99,9% dos casos, ok, a lei o que diz é que o responsável pelas infrações e pelas coisas que vocês cometem no ensino, nas aulas, é a responsabilidade do instrutor. Portanto, se ele diz faz, vocês façam. A responsabilidade é dele. Ah, mas eu tenho medo. Faz. Porque se vocês tiverem medo, não vão fazer, não vão praticar. Portanto, façam. É a responsabilidade dele. Porque é que eu digo 99,9? Porque a única situação prevista na lei em que o responsável não é o instrutor é a desobediência do instruendo. Portanto, se vocês não desobedecerem, ok? A responsabilidade é do instrutor. Portanto, façam o que ele vos diz para vocês fazerem, porque ele está-vos a dizer para vocês fazerem as coisas corretas. Ok? E isto é no sentido de vos descansar, no sentido de vocês fazerem as coisas. Ok? Não há cá ter medo. Porque se têm medo com alguém ao vosso lado, que até é responsável por aquilo que vocês façam, o que é que fará quando vocês estarem sozinhos? Não estão preparados para ir para a estrada. Ok? Isto também é simples a mensagem. Ora bem, parte seguinte. Vamos fechar aqui. Eu não falei nenhuma vez, mas é assim, este tipo de situações que vocês estão a ver aqui, se vocês como viram, está a ser transmitido para o YouTube, portanto vocês têm acesso à gravação também, portanto podem rever a aula, como é óbvio. Vocês depois quiserem vir aqui fazer prints, podem vir fazer prints desses apontamentos e tudo. Quem não quiser ou não conseguir passar na hora, depois entra na aula do YouTube, como vocês sabem, já está, mesmo ontem já estava lá, portanto, vocês simplesmente podem chegar aqui e fazer prints disto, ok? Pronto. Portanto, não tenham, podem, abrem uma página do Paint, fazem print, ok, para mim está tudo ótimo, ok? Portanto, entre aspas, desenrasquem-se, ok? E se precisarem de alguma coisa, nós estamos cá para ajudar também. Ora bem, pronto. Parte seguinte. Uma parte até um bocadinho que vocês normalmente acham interessante, mas e não tive aula de revisões da turma anterior e é sempre também um dos temas que há dúvidas. É uma questão de interpretação e é uma questão de vocês compreenderem, mais uma vez, e perceberem o português. E por isso é que eu prefiro que vocês percebam de que decorem. E há muitos que decoram e depois tocamos um bocadinho as voltas e vocês andam ali um bocadinho perdidos. Ok? Ora bem, tempo de reação. E o que é isto do tempo de reação? O tempo de reação é o tempo que o condutor demora a reagir. E é contabilizado a partir do momento que o condutor vê o obstáculo e simplesmente, e podemos pôr aqui, o começa a travar. Portanto, imaginem, veem a bola, metem o pé no travão, ok? Isso é o tempo de reação. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Quanto menos, melhor. Normalmente, o ideal é sempre
um segundo. Ok? Portanto, isso chama-se tempo de reação. O tempo que o condutor demora a reagir. O que depois nós temos que pensar é o que é que pode fazer com que este tempo de reação seja maior. Ou seja, que torne, que tipo de fatores é que tornam o condutor mais lento, fazendo com que ele demore mais tempo a fazer as coisas. E são aqueles fatores que eu já escrevi ontem aqui, que são fatores, alguém se lembra? Internos. Exatamente. Tipo álcool, medicamentos, que eu queria dar drogas, fadiga, muito bem. Vocês podem sempre participar aí, ok? Fadiga, sonolência, estado emocional, o stress. Pronto, acho que já está. Portanto, tudo isto que vocês estão a ver aqui, tudo isto que vocês estão a ver aqui, chamam-se fatores internos. Estes fatores, a partir do momento que o condutor está sob a influência de algum deles, ou de vários ao mesmo tempo, obviamente, vai fazer com que o condutor se torne mais lento. Ou seja, o condutor, o seu tempo de reação, o tempo de reação do condutor vai ser maior. Considera-se que este condutor está sob a influência do álcool. O que é que acontece ao seu tempo de reação? Aumenta. Ele torna-se mais lento, ele demora mais tempo a fazer as coisas. Isto é muito importante para muitas perguntas que vos vão sair. E o que é que diminui? Diminui sempre a capacidade. Ele fica menos capaz de exercer a condução. Ele fica com menos capacidades. Há uma diminuição dos reflexos. Ou seja, tudo isso é falta de capacidade. Há uma diminuição da capacidade. Ele diminui, ok, as suas capacidades. Por isso é que ele normalmente vai errar. Isto é o tempo de reação. Depois teremos a distância de reação. E a distância de reação é contabilizada, obviamente, na mesma como o tempo de reação. Ou seja, é desde o ver até começar a travar. Mas não é segundos. É o quê? Os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, durante 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, depende do tempo de reação, o carro anda 5, 10, 15, 20, 30 metros, 40 metros. Ok? Certo? Portanto, a distância de reação é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Mais uma vez, e obviamente, esta distância vai ser afetada também pelos fatores internos. Porque quanto maior é o tempo de reação, maior será a distância de reação. Se eu demoro 1, se eu demoro 5, se eu demoro 10, a minha distância de reação vai ser maior. Portanto, qualquer fator interno. Já está a chegar a hora do almoço, já começa a comer letras ou alterar as letras. Portanto, qualquer fator interno vai também fazer, obviamente, que a minha distância de reação seja maior. Mas, no caso da distância de reação, há outro fator que vai ser importante. Alguém sabe? Alguém chega lá? Agora já. Agora já todos chegam. A velocidade.
Quanto maior for a nossa velocidade, maior será a distância de reação. Imaginem, eu vou a 50 km por hora. Demorei um segundo a pôr o pé no travão. O carro andou 10 metros durante este segundo. Eu ia a 100 km por hora. Demorei na mesma um segundo a pôr o pé no travão. Mas como eu ia ao dobro da velocidade, a minha distância, os metros que o carro andou, aumentaram. Mesmo que eu reaja bem, como eu ia mais rápido, o carro andou mais metros. Certo? Isto é óbvio. E não é preciso perceber muito de matemática. Entendido ou não? Isso é tudo concentração? Ok. Pelo menos é fixe. Ninguém põe as mãos na cabeça. Ai, meu Jesus. Entendido isto ou não? Portanto, para, para a distância de reação, para além dela ser afetada pelo álcool, pelos medicamentos, pelas drogas, ou seja, pelos fatores internos, também é influenciada pela velocidade. Agora temos a distância de travagem. E a distância de travagem começa a ser contabilizada a partir do momento que começamos a travar até o carro parar. Já reagimos, o carro já andou aqueles metros na distância de reação, agora o que começa a ser contabilizado a partir do momento que eu meti o meu pé no travão é a distância de travagem. E como é óbvio, vai haver outros tipos de fatores que vão influenciar a distância de travagem. Alguém sabe? Fatores externos. Tais como. Ninguém me chega lá? Por exemplo, mas primeiro vou pôr este. Já estava a escrever. Condições da via. Como é que a via pode estar? Como é que a via pode estar? Molhada, com óleo, com areia, gelo. Depois, como vocês estão a ver aí, e dizer bem, condições do veículo. O que é que pode no veículo afetar a minha distância de travagem? Os pneus. Muito bem. O sistema de travagem. Reparem, reparem que aqui ninguém está a falar na distância de travagem, no álcool e nos medicamentos e nas drogas. Sabem o que é que eu estou a tentar dizer? Estou-vos a tentar dizer que o álcool, ou seja, os fatores internos, não influenciam a travagem. Não influenciam a travagem. Porque eu posso, com o álcool, demorar a pôr o pé no travão. Mas se alguma coisa falhar a partir do momento que eu meto lá o pé no travão, não tem nada a ver com eu estar com o álcool. Tem a ver com a estrada estava molhada e eu lixei-me, ok? Ou os pneus estavam carecas e vai fazer com que haja um aumento da distância de travagem. Ou, por exemplo, também outro fator importante, inclinação da via, nomeadamente o quê? Descidas. Na descida, a travagem vai ser maior. Bom, em plano vão a 50, ou a subir vão a 50, a descer vão a 50, onde é que a travagem será maior? A descer. A descer a travagem será... Onde é que a travagem será menor? A subir, porque a própria inclinação trava-nos o carro. São coisas óbvias. Para além desses fatores, que outro fator vai fazer com que haja um aumento da distância de travagem? Mais uma vez, qual é o fator? A velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância de trabalho.
Estou a ir rápido demais? Isto também é só o início. Segunda-feira levam com isto outra vez. Estão a entender ou não? Estão a acompanhar? O mais importante que vocês têm que reter até agora, que é o que vos dá normalmente o engano, neste tipo de perguntas que vos sai, é vocês misturarem fatores. É, ok, ele está com influência do álcool e aparecer-vos uma resposta a dizer que afeta a travagem e vocês meterem que afeta e não afeta. Assim como as condições da via não afetam a minha reação. Ok? Pronto. Depois temos a distância de paragem. Já agora, antes que me esqueça, senão vou dizer as duas depois. Primeira palavra-chave, aula 3, primeira palavra-chave, ok? Não se esqueçam, aula 3 tem a apresentação e aula 1 ontem. Hoje, aula 2, aula 3. Portanto, é a quarta que vos aparece na Drybox porque tem a apresentação. Portanto, aula 3, número 45. 45. Primeira palavra-chave, aula 3, número 45. Já está, senão ainda me engano. Ok, distância de paragem. A distância de paragem não é nada mais, nada menos do que a distância de reação mais a distância de travagem. Vocês percebem, já estou a comer letras, pronto, não adianta. Começa a chegar a hora do almoço, fico com fome. Distância de reação mais a distância de travagem. É a soma das duas. Basicamente, e quando vocês tiverem os manuais, certo? Vocês vão ter assim, uma coisa deste tipo. Em que aqui vocês dizem que é o ver. Ok. Depois vocês têm aqui o começar. Eu falei tudo. Não me esqueci de nada. Disse os dois números na aula de há bocado. Agora já estou a dizer o primeiro da aula 3. Ok? Eu disse que vocês têm que estar o mais. E digo e repito várias vezes. É que eu nem digo só uma vez. Eu digo sempre várias vezes. E repito a aula que é para vocês se situarem, para não se enganarem e não andarem a meter palavras-chave em sítios errados. Portanto, pá, não há desculpa. Pronto, Leandro, depois tenta rever, ok? Tenta ver, se calhar tens lá alguma coisa que te possa ajudar depois. Eu agora não posso repetir, como é óbvio, ok? Ver, começar a travar, ok? E depois aqui o parar. As palavras-chave são sempre ditas no meio das aulas respectivas. Não ia estar agora a dar, obviamente, palavras-chave da aula anterior. Percebem? Portanto, é normal, não é? Ou seja, aqui será a distância de reação e aqui será a distância de travagem. Percebem? dt, distância de travagem, dr, distância de reação. A soma das duas é a distância de paragem. Isto quer dizer que se a distância de paragem é a soma da reação com a travagem, quer dizer que esta distância é afetada negativamente pelos fatores internos por causa da reação dos fatores externos por causa da travagem e da velocidade, porque a velocidade vai afetar sempre todas as distâncias. O que é óbvio. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação, maior será a distância de travagem e, por consequente, maior será a distância de paragem. Para terminarmos e vocês perceberem, Joana, tens que estar atenta, tens que ver. Se não conseguires
Pá, se calhar, se tiveres um bocadinho de atenção e estares atento ao grupo do WhatsApp, consegues, ainda durante o dia 2 completares a aula. Se não, é aquela situação que eu falei. Quem não conseguir terminar até à meia-noite, depois, segunda-feira, atrasa-se. Ok? Certo? Foi-vos dito. Portanto, não posso adiantar mais nada, está bem? É só, se calhar, se estiveres atenta, consegues. Mas agora, mais não vos posso fazer, ok? Senão é dizer-vos tudo. Pronto, concentra-te a partir de agora, apontas as que tiveres, que ouvires agora e depois, entretanto, ok? Tenta ver se consegues recuperar as anteriores, ok? Mais não te posso fazer. Ora bem, para terminarmos e para vocês perceberem melhor ainda, eu criei esta tabelinha. Onde é que está? Já podia ter carregado isto. Board, Drive, documentos úteis. Onde é que está? 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 Tudo isto. Aqui. Ok. Já conseguem ver aí a tabela? Feedback. Consegue? Ah, ok. Estava a ver se não. Pronto. Ótimo. Ora bem, esta tabelinha é uma tabela resumo. Ok? Só encontram nos nossos apontamentos, certo? E é para vos ajudar, e é basicamente um resumo. E se interpretarem bem aquilo que eu disse até agora, conseguem construir a tabela. Depois dela construída, vocês conseguem responder certamente às perguntas que vos vão colocar, se vocês perceberam realmente a tabela. E é simples de preencher isto. O que é que nós vamos fazer aqui é simples. Quando falamos em distância de reação, nós falamos nos fatores internos, certo? E quando nós falamos, ou seja, quando um condutor está sob a influência de um fator interno, o que é que acontece à distância de reação? O que é que nós dissemos que acontecia? Aumenta, diminui, aumenta. Isto, como eu vos disse, é um quadro resumo. Quando falamos na distância de travagem, falamos em fatores internos, sim ou não? Falamos, dissemos, o álcool aumenta ou diminui a distância de travagem. Falamos? Não falamos. Ou seja, o que é que nós fazemos aqui? Não altera. É porque sai perguntas a dizer este condutor está sob a influência do álcool. Existe um aumento da distância de reação e da distância de travagem. Errado. Distância de reação, certo, mas diz que aumenta a travagem e vocês já não podem pôr essa à linha, porque não altera. Portanto, um fator interno não tem influência na distância de travagem. Portanto, nem aumenta, nem diminui. Por isso é que se diz ali, não altera. Quando falamos na distância de paragem, quando estamos perante um fator interno, o que é que acontece à paragem? Nós dissemos, a reação mais a travagem é igual à paragem. Se este aumenta, obviamente, aquele final também vai aumentar. Quando falamos na reação, falamos em fatores externos? Dissemos, um fator externo aumenta ou diminui a reação. Falamos? Falamos em fator... Não falamos, ou seja, não altera. Na distância de travagem, o que é que dissemos? A distância de travagem é por um fator externo, é? Aumenta, aumentada. E a distância de paragem também aumenta. Isto é só um quadro resumo. E na velocidade, certo? O que é que a velocidade faz em termos de distâncias? Aumenta todas. Aumenta. 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 Ok? Entendido isto? Pronto. Ora bem, 11 e 5, eu tenho que fazer sempre um intervalo para quebrar. Segunda palavra-chave,
ok? Aula 3, número 57. 57. 57. 57. Voltamos ao meio-dia. 5 minutos este só, mais curto, que é para depois também não ficarmos aqui para o lanche. Está ok? Portanto, 4 minutos já só. Pronto. Eu é que tenho que quebrar sempre, tenho que pôr aqui as coisas que é para depois ser dividirmos as aulas. Como vocês viram ontem, as aulas foram divididas. Ok? Pronto. 4 minutos. Deixem-me só fazer aqui pausa então. Exatamente. 57. 57. 57.